Porque quem conhece a cidade interior, e uma cidade como Barra São Francisco, o cheque está indo embora por quê, cheque? Está gostando? É por causa dos R$10 que não cobraram do livro? Volta aí que você vai comprar o livro. Eu sei que esse negócio te assustou um pouco. Mas eu te empresto. Daí eu te empresto. Então, essa coisa de interior, eu até tinha falado para o Mário está aqui, né? Escondido, Mário Agapito. A Mário está aqui. Eu estava dizendo o seguinte, a gente que mexe com política aqui, o Mário é mais ou menos da minha época, ele não tem esse problema que você tem de esconder a idade. E a gente enfrentava aqui essa dificuldade. Eu, para quem não sabe, já fui MDB, já fui esquerda do PMDB na época, depois o PMDB virou um saco do gato, aceitou o caminho no colo, aí eu falei, tá tudo... Então, naquela época a gente tinha essa dificuldade aqui de tentar melhorar a imagem da cidade. E quem é de São Francisco desde o princípio, sabe quanto que isso custava para a gente quando a gente viajava, quando a gente estava fora de São Francisco. Então esse trabalho de conscientização de melhorar a cidade, ele tem que permanecer até hoje. Porque as pessoas no interior têm muita mania de achar que tudo é responsabilidade da prefeitura, do governador, do presidente da república. É lógico que eles têm responsabilidade sim, porque eles estão eleitos, têm função pública, recebem salário do dinheiro do imposto, são obrigados a fazer as coisas. Agora a cidade não pode esperar só por isso. Ela tem também que ter as organizações, as lojas maçônicas, os laios, as associações de moradores, tem que também ter responsabilidade junto, até porque tem que ter responsabilidade para cobrar da administração. Porque você não pode, por exemplo, eleger um prefeito, eleger um governador, um deputado, deixar que eles façam tudo que eles querem fazer. Você tem que fiscalizar, tem que cobrar, tem que falar, tem que saber quanto é que é arrecada, quanto é que está gastando, tem que saber tudo. Isso é um direito que a população tem. E não é justo que a população não contribua com a administração oferecendo ideia e oferecendo, dando o seu trabalho também social. Porque se nós que moramos na cidade interior não defendemos a cidade, quem é que vai defender? E a cidade da gente é igual a família, tem que defender. Com unhas e dentes, tem que gostar da cidade, tem que lutar pela cidade. Então, eu hoje resolvi fazer na segunda-feira essa oportunidade de lançamento dessa história de Barra São Francisco, para poder exatamente provar, porque quando a gente vai marcar uma reunião aqui, o pessoal fala assim, não, na segunda-feira, a reunião não tem dia para ser marcada, em qualquer hora que você marcar, uma coisa de interesse da população, todo mundo vem. E eu estou satisfeito porque a Câmara está lotada, tem muita gente fora do pé. Isso demonstra que as pessoas de São Francisco gostam de Barra São Francisco e se interessam pela cidade de Barra São Francisco. Então, meus amigos, evidentemente que eu não posso deixar de falar, eu não vou falar do Juliano, que é deputado, vou falar do Juliano Filho, e agradecer também ao Juliano, porque ele fez parte da história também disso aqui, porque esse período aqui era um período que as coisas eram muito difíceis. E ele era criança, até falei que eu acho que tem uma foto dele aqui fazendo xixi na rua. Porque essas fotos aqui todas quase foram batidas por mim. Então é uma história da cidade. Eu quero registrar o agradecimento a ele, né, pelo apoio que sempre tivemos junto para poder fazer essas coisas, porque você não faz nada se não for com o apoio da família e dos amigos. Ninguém constrói nada, a não ser pela força, né, da família e também dos amigos, porque os amigos são tão importantes quanto a família. E agradecer a presença, né, não é corujíssima, mas das duas mulheres mais bonitas dessa reunião, que é a Juliana e a Paloma. Agradecer a Patrícia, mãe delas, e elas não parecem comigo, a Juliana e a Patrícia parecem comigo. Dizer que eu fico satisfeito com você ter aqui presente aqui. Espero que vocês duas, né, possam dar seguimento a essas histórias. Vocês vão ter que registrar também, né, da atividade do seu pai também, que já é deputado, já foi vereador. E todos nós temos que ser julgados lá na frente pelo que nós fizemos. E eu espero que cada um possa ter motivo de se orgulhar do que fez, para poder ser bem julgado pela população, ter um conceito de admiração, porque só serve a atividade pública se você tiver isso em mente. Você trabalhar tentando, né, ser o máximo perfeito para poder receber o reconhecimento das pessoas. Porque, na verdade, tem muitos administradores que a gente tem até tristeza de lembrar. E, por infelicidade ou por falta de capacidade, às vezes, de conseguir fazer a coisa bem, eles acabam ficando mal perante a população por não ter dedicação. Porque administrar é difícil em qualquer segmento. É difícil administrar a família, é difícil administrar o orçamento da casa, é difícil administrar o colégio, a faculdade, tudo é difícil administrar.
Mas se você tem muita vontade, muita dedicação, e você soma com as pessoas, você consegue fazer as coisas. Porque a gente conhece aqui, São Francisco, por exemplo, eu tenho a felicidade de sempre dizer isso. Aqui é uma das cidades que tem as pessoas mais inteligentes, entre as pessoas mais inteligentes do estado do Espírito Santo. Nós temos aqui um grande número de pessoas que se destacaram em várias atividades. Então, o Maulino é aqui um exemplo. O Maulino não gosta que eu fale isso não, mas ele estava na Melandia, vendia galinha e hoje é promotor da justiça. Isso é um orgulho para a cidade. Porque ele é um caso de orgulho, porque é um menino pobre mesmo da Melandia. E chegou onde chegou. Foi a grande não, porque sempre foi em Marajá, sempre foi beneficiado pela mãe, pelos irmãos, que sempre ajudaram. Mas tem pessoas aqui que estudaram com dificuldade. Estudaram vendendo rifa, estudaram, entendeu? Postergando o pagamento da faculdade. Então a gente sabe que essas coisas é difícil delas acontecerem em face da dificuldade que cada um tem. Uma cidade que era muito pobre, vivia só de café, hoje, graças a Deus, por outras coisas que movimentam a nossa economia. E a gente pode ver e registrar. Nós temos cerca de mais de 40 médicos, hoje, filhos de São Francisco, formados. Entre os formados que estão formando. Esse é um orgulho para a cidade. Nós chegamos aqui à época, vocês vão ver aqui nesse livro, que tinha um médico em São Francisco. Tinha um. E ficou um só por muito tempo. Nós chegamos à época aqui, e eu conversava isso com o Aloysio. Eu estou chutando o nome do Aloysio, não é porque eu protegi, não é porque ele estava do meu lado, então eu estava conversando com ele e com o Juliano. Então, a gente comentava isso, que na época do Juliano, quando o Juliano nasceu, quase todo mundo da idade do Juliano nasceu em Mantena. Aí eu, barrista que vai dar conta, falei, não vai nascer aqui. E ainda por azar, quando ele foi nascer, ainda pagou a universidade, que a saúde fosse energia. Foi maior mão de obra, teve que nascer com um lampião, para poder nascer. Mas eu achava que aquilo, eu como defendia a cidade, e naquela época a gente tinha uma briga com Mantena que hoje não tem mais, mas naquela época a gente tinha uma briga de crescimento, quem crescia mais. E eu achava que eu não podia, como francisquense, levar a mulher para ter um filho Mantena. Eu falei, não, vai nascer aqui, nem que seja de parte, quem vai sofrer vai ter que nascer aqui. Porque primeiro que não era eu que ia ganhar o menino.